Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de Meio Ambiente e Saúde. Eu sou a professora Wellen e hoje nós vamos falar sobre aspectos de poluição, tipos de poluição e também educação em saúde. Então, vamos lá, pessoal? Então, pessoal, poluição. Quando a gente fala de poluição, o que vem à mente de vocês? Talvez um carro que tenha problema na hora de expelir fumaça, talvez uma erupção vulcânica cause uma poluição. Mas o que será como que vocês definiriam o termo poluição? Bem, poluição é o resultado de atividades antrópicas. O que significa isso, atividades antrópicas? Significa que são atividades causadas pelo homem, pelo ser humano. Então, bom, se poluição é o resultado de atividades causadas pelo ser humano, que causam alterações ao meio ambiente, seja no solo, na água, no ar, causando assim a degradação. Então, isso quer dizer que a poluição ela resulta de atividades dos seres humanos. Por exemplo, queimadas, indústrias, desmatamento e etc. Se esse tipo de processo for causar degradação do meio ambiente, a gente chama de poluição. Como a gente tem um exemplo aqui dessa primeira gravura de uma fábrica expelindo gases tóxicos para o ar, para a atmosfera. Beleza, esse é um tipo de poluição. Essa aqui é a nossa poluição antrópica. Vou colocar aqui um an para vocês saberem, que é causada pelo homem. Porém, aqui do lado temos outro quadro, um vulcão. Vocês concordam comigo que um vulcão ele gera poluição? Gera. Quando o vulcão ele entra em erupção, ele libera gases tóxicos para a atmosfera. Quem não viu nos jornais, ano passado, o vulcão em erupção do Chile, que causou bloqueio de aeroportos aqui no Brasil, em vários países aqui da América do Sul, por causa que não tinha como os aviões decolarem por causa da visibilidade, rios poluídos com as cinzas são tóxicas e etc. Porém, essa poluição não é antrópica, porque não é o homem que causa, é da natureza. Então, é uma poluição natural, da própria natureza. Então, nós temos dois tipos de poluição: a poluição antrópica, que é causada pelo homem, e a poluição natural. O que é mais prejudicial para a natureza? O que vocês responderiam? Claro que, embora a poluição ambiental, a poluição natural, ela seja prejudicada na natureza, a natureza ela tem como se recompor, ela tem como consertar ou se adaptar ao que ela mesma provoca, porque é natural. Já a nossa poluição antrópica, nós temos gases, agentes químicos, agentes tóxicos, etc. Então, é bem mais prejudicial para a natureza a nossa poluição antrópica. Falando de poluição antrópica, quais são os tipos de poluição que nós temos, que o ser humano ele causa? Aí nós vamos ter a poluição do solo, poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição sonora e poluição visual. O que significa isso? Bom, o nome ele já diz tudo pra gente. Poluição do solo significa contaminação do solo, causando assim a sua degradação. A poluição atmosférica significa gases tóxicos no meio ambiente. Nós produzimos gases tóxicos, eles vão para o meio ambiente, poluindo assim o ar, a atmosfera, tudo aquilo causando problemas de saúde, até mesmo acelerando o efeito estufa, como vocês viram no filme, que embora seja de ficção científica, mas ele é muito bom para nos fazer pensar de como o homem interfere no meio ambiente. Temos a poluição hídrica, poluição de mares, oceanos, rios, lagos, etc. Poluição sonora, que também é um tipo de poluição antrópica causada pelo homem, e poluição visual também, onde também causa problemas relacionados à saúde. Então, quais são os principais problemas ambientais que nós enfrentamos, gente? Quando nós falamos em problemas ambientais, nós estamos falando dessa parte antrópica, causada pelo homem. Se formos falar de problemas ambientais a nível global, nós incluiríamos também a poluição nuclear, que vem de usinas nucleares, a força balística também, que causa esse tipo de poluição.
Porém, aqui nós vamos focar na poluição ambiental, principalmente no nosso país, no nosso Brasil. Então vamos lá ver quais são elas. Nós temos queimadas. O que as queimadas elas causam, gente? Elas causam tanto poluição do solo quanto poluição atmosférica, por causa dos gases que são formados pelas queimadas. E também ela degrada o meio ambiente, estruturas vivas como animais que vivem naquele tipo de ecossistema. E também nós temos uma emissão muito forte de CO2 para a atmosfera, que isso é prejudicial. Infelizmente, nós temos épocas do ano que são muito secas e isso favorece as queimadas, como nós vimos aqui no Brasil. A época mais seca que nós tivemos no Centro-Oeste causou uma das maiores queimadas e perdas, tanto de fauna como de flora. Muitos animais morreram queimados e etc. Então, queimada é um tipo de poluição que nós temos muito aqui no Brasil. Desmatamento também. Quando nós falamos de desmatamento, nós estamos falando de desmatamento clandestino. Claro que nós temos tipos de desmatamento que são licenciados pelos órgãos competentes, pelo Ministério da Saúde, etc., onde os órgãos responsáveis por vigilância emitem certificados de que aquela empresa ela pode fazer o desmatamento, porque ela tem como repor, ela tem programas para reposição daquela madeira, daquelas árvores que estão sendo desmatadas. As árvores, para a gente, ela funciona como se fosse um filtro do ar. Ela precisa de oxigênio para liberar CO2 e também ela libera oxigênio a depender das circunstâncias, então é como se fosse um pulmão. Do mesmo jeito que o nosso pulmão ele faz as trocas gasosas, trocas de CO2 por oxigênio para poder nutrir os nossos tecidos, as árvores fazem isso, mas com relação do nosso planeta. Aí nós temos equilíbrio de temperatura, nós temos equilíbrio de estações do ano, nós conseguimos ter estações do ano, chuva, e por causa das árvores. E quando nós temos o desmatamento, nós tiramos essa capacidade. Por isso que os lugares que não choviam, hoje chovem mais. Lugares que costumava chover, ser mais fresco, hoje é muito quente. Rios não tem tanto leito por causa que o desmatamento interfere nisso tudo. Temos também assoreamento dos rios. O que significa isso, galera? Significa que quando o homem ele produz muito material químico, ele começa a poluir os rios. E esse material, logicamente, ele vai parar nos leitos de água, ele começa a poluir os rios. E aí o rio, principalmente nascentes, ela vai secando e não tem como. Nós temos um fluxo grande de rio, como era antigamente. Isso faz com que se acabe tanto a parte da fauna que fica ao redor dos rios, protegendo eles, como também diminuindo o fluxo de água dos leitos de água. Poluição de água, que a gente conhece mais como lixo em oceanos, em rios e etc. Porém, o homem ele também faz esse tipo de poluição com relação a óleos, petróleos, vazamentos, caçadas de animais em extinção também faz com que isso aconteça. No caso dessa poluição hídrica, da poluição das águas, o que mais polui os leitos de água? Principalmente o mau descarte de esgoto, saneamento, falta de saneamento básico. E isso gera problemas também para a saúde do homem. Nós temos também a poluição do solo, que acomete aqui no Brasil, que é mais conhecido pelo descarte de lixo, principalmente em aterros, lixões a céu aberto sem tratamento. Aquele lixo sedimenta, vai para o solo e contamina lençóis freáticos, causam doenças e etc. E sem contar também que no Brasil, embora cada estabelecimento clínico ele precise de uma empresa para poder fazer a retirada do seu lixo, o manuseio correto do lixo, algumas fazem esse descarte de material biológico de forma clandestina, infelizmente. Isso acarreta também a poluição do solo e propagação de doenças. Nós temos também poluição atmosférica, que são grandes empresas. Nós temos no Brasil grandes empresas metalúrgicas, fábricas grandes, multinacionais, que produzem muitos gases tóxicos. Isso também causa uma poluição atmosférica
que temos como principais problemas bronquites, asmas, doenças respiratórias, principalmente em grandes centros. E para nós lembrarmos as doenças relacionadas à poluição, no caso da poluição sempre antrópica que nós estamos falando aqui, associada à nossa realidade, ao Brasil. Ok, gente? Para a gente não confundir. Esse primeiro quadro aqui é a poluição relacionada ao ar ou atmosfera. Quais são os principais problemas que causam? Bom, nós temos problemas cerebrais como derrame, Parkinson, estresse da pele como eczema, envelhecimento da pele, urticária, acne nos olhos, conjuntivite ocular, nós temos no nariz como rinite, no coração com problemas cardíacos, isquemia, hipertensão, insuficiência cardíaca. Nas articulações nós temos as doenças reumáticas, nos intestinos, choque gástrico, câncer de colo retal, vasos sanguíneos nós temos aterosclerose, trombose, que é associado aos problemas cardíacos também. Na parte urinária, nós podemos ter câncer de bexiga, câncer de rim, hiperplasia, no caso dos homens, né, hiperplasia, aumento da próstata, hiperplasia prostática, nós estamos falando. Ósseo, nós podemos ter fraturas, osteoporose, doenças do sangue, que nós interferimos com a poluição atmosférica diretamente na medula. Aí nós podemos desenvolver leucemia, problemas de coagulação, anemia, pâncreas, diabetes, fígado, esteatose, gordura no fígado, etc. Pulmões, asma, câncer de pulmão, laringite crônica, bronquite e etc. Mas aí vocês podem falar para mim, mas professor, essas doenças são doenças que acometem qualquer pessoa, não importa só a poluição do ar. Sim, gente, também. Mas quando nós falamos de poluição atmosférica, que podem causar esses tipos de doença, nós temos que lembrar que quanto mais poluído o ar, menor a quantidade de vida. Então, se o seu organismo já for predisposto a algum tipo de patologia, com certeza vai se agravar. Lembrando que quando o ar é poluído, nós temos grande número de dióxido de carbono, enxofre, materiais tóxicos, que isso podem acelerar alguns processos ou desenvolver algum tipo de patologia. Então, não são só problemas respiratórios que a poluição do ar causa, claro que são os mais abrangentes ou mais expostos, mas vários tipos de problemas. Eu só tenho uma rinite, eu tenho sempre uma conjuntivite, ou então, eu tô com muita gastrite e etc. Claro que são problemas que podem ser associados a qualquer tipo de patologia, que podem ser desenvolvidos a qualquer tipo de problema de iniciação. Porém, a poluição atmosférica ela causa isso também. Professora, você pode falar para mim, mas nós temos problemas relacionados a problemas psicológicos, como por exemplo, já foi em vários estudos que algumas doenças reumáticas nas articulações são problemas psicossomáticos, não são problemas relacionados à poluição. Porém, gente, quando nós moramos em um ambiente altamente poluído, fábricas metalúrgicas, indústrias que poluem muito, isso gera um estresse e uma descompensação do nosso metabolismo e do nosso psicológico. Então, nós temos que olhar o paciente como um todo, não somente como um ser individual, beleza? E aí, como nós já falamos nas aulas passadas, vou só reforçar para vocês, nós temos doenças relacionadas à poluição também de solo e de água, como doenças bacterianas, como febre tifoide, paratifoide, cólera, diarreia, virais, hepatite, poliomielite, diarreia, protozoários causados por parasitas, como protozoários eumínicos, ascaridíase, tricoríase, celostomídeos, teníase, cisticercose, esquistossomose, diarreia aguda, toxoplasmose, que nós já comentamos na aula passada e também já vimos em parasitologia. Mas aí eu pergunto para vocês, tem soluções? Vou fazer uma interrogação bem grande aqui. Tem soluções ao desmatamento, à poluição? Aqui no nosso país, no nosso Brasil, nós podemos ter soluções a esses problemas? O que vocês diriam? Será que sim? Será que não? Tem, pessoal, nós temos soluções para isso. Como que nós podemos
prevenir a poluição do nosso meio ambiente. Evitar o desmatamento, principalmente, se nós vamos falar, evitar as poluições. Vocês fizeram o trabalho da Agenda 21 para entregar hoje? Então, vocês notaram que a poluição, as nações fizeram um acordo, um tratado, para que cada país fosse responsável por métodos sustentáveis. O que significa isso? Que esse país ficaria responsável por adotar métodos que revertessem os processos de poluição antrópica, no caso. Isso significa o quê? Nós temos rodízio de carros nas grandes cidades. Imagina aí, se todo mundo de São Paulo, 8 milhões de habitantes, resolvesse sair com carro. Vamos supor que 4 milhões tenham carro. Pensa aí a poluição no dia. Nós temos os rodízios, incentiva transporte público, ao ciclismo, as fábricas, métodos alternativos de poluição, filtros melhores para eliminação de gases, estimular crianças e escolas a plantar árvores e etc. Então, nós temos todo esse meio de reverter o sistema de poluição. Mas aí eu pergunto para vocês também, e educação em saúde ambiental e saneamento? Será que funciona? Vocês já ouviram falar em algum momento? Quando nós estamos falando em saúde ambiental, meio ambiente e saúde, nós vimos já até agora o que causa problemas ambientais. Potabilidade de água, falta de saneamento, os tipos de esgotos que são expostos para a sociedade, países tanto em desenvolvimento, desenvolvidos ou subdesenvolvidos também. Porém, existem hoje, o Ministério aplicados ao Brasil sempre, viu, gente? Existem hoje métodos que se usam para atingir a população, para provocar educação em saúde ambiental e também em saneamento, que é importante como parte de prevenção ou de reestruturar o nosso meio ambiente. Aí nós temos que ver o que, gente? Nós temos promoção à saúde. O que significa promoção à saúde? Quando nós falamos de promoção, pensa aí o marketing de uma loja que vocês gostam muito. Aí fala assim, a loja que vocês gostam, vamos supor que vocês gostam da Fit. A da Fit está em promoção. Isso significa o quê? Ela está fazendo métodos para promover um produto, para as pessoas irem até o seu estabelecimento e comprarem, atraindo um público. Então, quando nós falamos em promoção em saúde, nós devemos atrair um público para promover ou exaltar aspectos de saúde. Como assim, professora? Quando nós falamos em saúde, nós já vimos bem no início do nosso módulo, do nosso semestre, nós vimos que saúde ela tem que estar relacionada com o bem-estar físico, mental, psicológico, espiritual de um indivíduo. Quando o indivíduo ele tem tudo isso em equilíbrio, ele é um indivíduo saudável. Nesse caso aqui, em promoção de saúde, nós temos que ter associado alguns aspectos, por exemplo, o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto político, o aspecto ambiental e o aspecto cultural. Quando se vai promover a saúde, você tem que analisar qual é o ambiente que você vai fazer essa promoção de saúde, levando em consideração todos esses aspectos. Quando você leva em consideração os aspectos da população que você vai trabalhar, aí você consegue promover saúde naquela população. Então, entende-se que promoção à saúde é territorial. Eu não consigo fazer uma promoção à saúde a nível global ao mesmo tempo, aplicando os mesmos princípios. Pensa comigo, gente. Vamos pegar aqui a nossa cidade, aqui no interior da Bahia. Nós moramos em Santa Maria da Vitória, aqui na região da Bacia do Rio Corrente. Nós temos uma população, uma cidade que não tem uma renda muito alta, uma região que não tem renda muito alta, e uma população também que não tem uma renda muito alta. Então, nós entendemos que nós moramos num país em desenvolvimento e não um país de primeiro mundo. Beleza? Nós entendemos isso, é a nossa realidade. E aí nós temos um país na França, uma cidade na França, uma cidade europeia com clima diferente, com a população diferente, doenças de saúde pública diferente da nossa, etc. Será que a promoção de saúde lá naquele país valeria para cá, para nossa cidade? Naquela cidade valeria para nós?
Algumas coisas sim, mas outras não. Por quê? Porque o território, a população, as características da população são completamente diferentes. Porque nós temos aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais envolvidos. Então, lembre-se, quando vocês forem promover saúde, tem que analisar as pessoas desse jeito, desse modo. Por isso, nós vemos que para se ter saúde, nós vamos que relacionar os fatores, não só biofísicos, serviços adequados, mas de importância vital para as pessoas, como renda, habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável, recursos sustentáveis, qualidade, justiça social, paz e entre outros. Então, não é só fazer manutenção de um corpo saudável, aspectos biofísicos, mas nós temos que ver o que é importante para aquelas pessoas. Por exemplo, gente, tem como eu chegar numa comunidade rural e fazer uma promoção de saúde focada em educação de nível superior, casas com luz solar, com postos, com filtros e etc.? Não tem como, porque não é a realidade, não seria adequado para aquele local. Então, quando nós formos fazer promoção à saúde, temos que levar todo o aspecto de importância vital daquela população. E o saneamento, no caso? O que significa saneamento? O que nós podemos entender de saneamento? Bom, o saneamento ele é vinculado à promoção de saúde e ele ajuda também a melhorar as condições de vida da população, tanto de forma educacional adequadas, só que sempre levando em consideração as diferentes realidades. Então, quando a gente vai falar de saneamento, ele é para promover saúde. Como assim promover saúde? Nós vimos que nós temos vários tipos de doenças relacionadas à falta de saneamento ou saneamento ruim. Nisso, nós precisamos fazer um tipo de esgotamento, por exemplo, para promover saúde para a população em geral. Porém, nós temos que nos atentar às diferentes realidades. Uma cidade, uma grande metrópole, como por exemplo Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Brasília, que tem um saneamento adequado, de acordo com os protocolos da Anvisa e etc. Ok, mas eu não posso exigir que uma comunidade rural tenha o mesmo tipo de saneamento. Aí nós vamos para os saneamentos alternativos, que são explicados na apostila da FUNASA que vocês têm como SA. Os saneamentos alternativos, que são todos aqueles processos que a gente já comentou nas últimas aulas, que ajudam uma comunidade que não tem acesso ao saneamento básico, ao saneamento correto, a evitar a propagação de doenças. Então, quando nós falamos de saneamento, nós temos que levar em conta a realidade da população, levar de uma maneira educacional a realidade da população, ao mesmo tempo que nós promovemos a saúde. Então, o processo de educação em saúde ambiental, pessoal, ele visa a atuação em territórios onde as pessoas se relacionam. Por exemplo, eu preciso ter uma comunidade naquele território em que as pessoas conversem, estão associadas a trabalho e etc. Moradia, trabalho, educação, lazer. Elas precisam ter uma comunicação. Então, a educação em saúde ambiental pode, por meio de ações estratégicas, metodológicas e participativas, favorecer o envolvimento direto dos sujeitos como agentes de transformação da sua própria realidade no território de produção da saúde, desde que orientada para a autonomia, emancipação social e política da coletividade. Isso significa o quê, pessoal? Que um profissional adequado, habilitado, ele vai até uma comunidade, até um território e treina os moradores. Os moradores, por sua vez, eles vão ter autonomia suficiente para, entre eles, fazer a promoção em saúde ambiental. Ou seja, como se fosse uma escola. Você ensina a comunidade a como cuidar do meio ambiente. E aí você vai estar promovendo a educação em saúde ambiental, levando sempre em consideração as características que nós comentamos anteriormente. Habitação, aspecto socioeconômico, aspecto cultural e aspecto político também. Então, vamos para alguns conceitos, pessoal. Qual o conceito que o Manual da FUNASA dá para a gente sobre educação ambiental?
Bom, segundo o Manual da FUNASA, o conceito de educação ambiental é o processo em que busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo a informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas pela mudança cultural, mas a mudança social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política. Então, basicamente, educação ambiental é um método que nós vamos despertar uma comunidade, uma linguagem adequada para ela, estimulando a consciência crítica para enfrentar tanto os problemas ambientais e sociais, levando sempre em consideração não só a mudança cultural, mas também a mudança social na questão ética e política. E isso significa educação ambiental. E o conceito em educação e saúde, também de acordo com a FUNASA, é um processo sistemático, contínuo e permanente que ou tem por objetivo a formação e desenvolvimento de uma consciência crítica do cidadão para a promoção e proteção da sua saúde, estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados e a sua participação real no exercício da cidadania e do controle social. Então, a educação e saúde é quando nós estimulamos um cidadão a se preocupar com a própria saúde, a proteger a própria saúde e dando soluções, tanto particulares como coletivas, para os problemas que eles enfrentam. E agora temos o conceito também de educação em saúde ambiental pela FUNASA, que é o conjunto de práticas pedagógicas e sociais de conteúdo técnico, político e científico no contexto de saúde ambiental e do saneamento. Então, isso quer dizer o quê? Existem práticas educativas, pedagógicas e sociais com conteúdos técnicos, políticos, científicos que vão focar principalmente na saúde ambiental e no saneamento para ser desenvolvido de forma permanente e contínua que vai favorecer mais as dialógicas entre sujeitos de instituições públicas e privadas e a coletividade, para a construção de valores, saberes, conhecimentos e práticas voltadas à promoção em saúde cada vez mais sustentáveis da sociedade humana. Então, eu vou ter todo um englobamento de trazer para a comunidade informações técnicas, políticas, ambientais, de uma forma que eles possam compreender, mas aplicar também tanto a vida dele quanto ao meio em que ele vive, para promover assim a saúde ambiental de uma maneira mais sustentável. Então, eu vou estimular uma comunidade a pensar de maneira mais sustentável. E como já foi comentado várias vezes, pessoal, sustentabilidade que nós estamos falando, o que significa isso? É o desenvolvimento sustentável sem comprometer as gerações futuras. Então, isso mostra o quê? Eu tenho que desenvolver a minha sociedade, só que sem comprometer o meio ambiente para as gerações futuras. Então, eu não posso alterar o meio ambiente de um modo que fique complexo ou difícil a sobrevida das próximas gerações, daqui 50, 100 anos. E de acordo com a FUNASA, gente, sustentabilidade deve ser compreendida em seus vários aspectos, entre eles o social, ambiental, econômico, político e cultural, centrada no exercício responsável e consequente da cidadania, com distribuição equitativa da riqueza que gera, de modo a favorecer condições dignas de vida e de saúde, sem comprometer as próximas gerações. Então, sustentabilidade é isso. Vai pegar todos os aspectos daquela comunidade, daquele indivíduo, ambiental, econômico, político, cultural. A distribuição de renda tem que ser feita de forma equitativa das riquezas daquela localidade, daquele país, para favorecer as condições de saúde sem que comprometa as gerações futuras. Isso é o que entende-se hoje por sustentabilidade.
E nas intervenções em educação, em saúde ambiental e saneamento, o que significa isso? Intervenções. Significa que alguém equipado precisa ensinar com práticas pedagógicas, educacionais, políticas, ambientais, sociais, a comunidade a ter educação em saúde. Porém, essa educação em saúde é focada apenas como centralização o cidadão. O cidadão, ele passa a ser protagonista de todas as campanhas, todas as intervenções em educação e saúde. O cidadão é o protagonista. Por quê? Porque nós estamos falando da saúde dele. Então, está à disposição do cidadão aprender e passar para outras pessoas da comunidade sobre a educação em saúde. É isso que acontece. Ele é o protagonista, então o foco é todinho nele, para que ele possa se ater aos problemas sociais, problemas ambientais, aos problemas de saúde que ocorrem, os problemas econômicos, os problemas políticos e conseguir lidar e resolver tais problemas. Lembrando sempre que o cidadão é o foco, porém tem que ser levado em consideração sempre o território em que ele habita ou os tipos de comunidade. Sempre as comunidades quilombolas, extrativistas, os assentamentos, as comunidades ribeirinhas, elas têm o mesmo objetivo, que é ter a informação adequada para a realidade delas. Não tem como eu fazer educação em saúde, vocês promoverem educação em saúde ambiental sem aplicar as realidades do cidadão. Se for um cidadão que reside em uma comunidade quilombola, como que pode ser feito esse tipo de intervenção? Como aplicar a realidade dele? Um cidadão que vive em comunidade ribeirinha, assentamento, extrativista e como todos os tipos de comunidades, tanto, gente, incluindo também comunidades rurais e comunidades urbanas. Tem que ser falado de educação em saúde e saneamento ambiental, porém, de acordo com a realidade de cada localidade. E para isso nós temos alguns métodos. Porém, antes de se aplicar os métodos, é necessário entender como que se funciona os modelos sociais daquela comunidade. Aqui nós temos esse esquema de modelo social baseado nas condições socioeconômicas, culturais, ambientais e gerais. Aí nós temos o quê? Uma comunidade. Qual é o estilo de vida dos indivíduos? Os fatores hereditários, idade, sexo, tipo de habitação, serviços sociais de saúde que ele possui, sistema de água e esgoto, desemprego, qual é o ambiente de trabalho, educação, qual o protocolo agrícola de alimentos, quais são as condições de trabalho e de vida dessa comunidade. Porque sempre que nós formos promover saúde e educação ambiental, nós temos que levar esses aspectos em consideração, porque eles são determinantes para os serviços essenciais visando a promoção de saúde e qualidade de vida. Porque se o cidadão ele é o foco da educação em saúde, então precisa ser aplicada à realidade dele. E aqui eu trouxe para vocês, gente, os princípios da educação em saúde ambiental e saneamento. Quais são os princípios? O que rege esse tipo de educação? Ter o território de produção da saúde como referência das relações de atuação, ter diferentes grupos populacionais e comunidades como sujeitos das ações, ter a saúde como ponto de interação sustentável entre meio ambiente e economia das comunidades, tratando sempre o ambiente como um território vivo, incentivar a participação dos sujeitos como protagonistas nas ações de educação em saúde ambiental para a promoção da saúde, que significa o que esse ponto? Sempre voltar à necessidade do cidadão como protagonista, de ser o centro, porque senão não tem a mobilidade de poder fazer essa promoção em educação e saúde. Desenvolver intervenções intersetoriais, integradas e supletivas com base nos determinantes sociais da saúde. Respeitar o universo cultural das pessoas. Isso é interessante, por causa que, embora existem algumas comunidades que têm que se mudar alguns hábitos para promover a saúde daquele território,
porém sempre respeitando o universo cultural dessas pessoas, como a forma de organização das comunidades, suas manifestações do processo de saúde e doença, considerando valores, experiências, crenças, conhecimentos, práticas como referência deles. Promover a interlocução, o diálogo entre os saberes científicos e populares. Não adianta você chegar para promover saúde em uma determinada comunidade usando linguagem científica. Nós temos que usar linguagem adequada para os ouvintes. Assim como também não adianta eu chegar num ambiente clínico hospitalar e usar linguagem popular. Eu tenho que usar linguagem científica. Então, a linguagem tem que ser adequada em qualquer ambiente. Ou seja, a interlocução tem que ser adequada em qualquer ambiente. Aplicada, mas sem sair da ideia principal. Outro princípio também é ter a vulnerabilidade socioambiental como ponto de partida para a educação em saúde ambiental. O que significa isso, gente? Tem que ser explicado como que o meio ambiente é uma forma vulnerável para que se necessite de educação em saúde, para ser contextualizadas estratégias para a promoção em saúde. Agora, quais estratégias são essas que nós temos? Essas estratégias que o profissional ele vai voltar sempre ao protagonismo do cidadão e levar em consideração as circunstâncias da comunidade, aspectos de lazer, sociais, culturais, políticos e etc., como a gente já falou. E aí, quem for fazer essa promoção de saúde vai ter que conhecer a realidade da comunidade, organizar estratégias metodológicas, fazer visitas, entrevistas, mapeamento, caminhada na comunidade para conhecer os aspectos ambientais e mapeamento daquele território. Alguns exemplos que eu trazer para você. O primeiro, conhecer a realidade da comunidade. A situação sanitária da comunidade é essencial para entender quais são as normas, as diretrizes que se deve tomar. Depois, fazer entrevista domiciliar, entrevistar os moradores daquela comunidade para entender a realidade de cada um. Lembre-se sempre que o cidadão é o protagonista disso. Fazer a técnica e observação participante em saneamento, ou seja, você vai ver a realidade desse saneamento, ao mesmo tempo fazer com que as pessoas também enxerguem isso, para detectar o problema e também poder trazer soluções. Fazer a caminhada na comunidade. O que isso significa? Você vai conhecer toda a estrutura da comunidade. Ao fazer essa caminhada, vai se fazer um mapeamento. O mapeamento vai ser para identificar célula territorial, polos comunitários, polos de informação, mídia social da comunidade e avaliar também se existe presença de grupos organizados, grupos de pressão, setores públicos e privados para o potencial para a ação. Então, ao fazer todos esses aspectos, entrevistas da comunidade, da população, trazer o cidadão para poder observar como que se age a forma ambiental e o que se deve fazer para melhorar, você está também fazendo um mapeamento para entender qual que vai ser o potencial dessa ação de saneamento. E com isso, pessoal, irá elaborar um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai ter que levar em consideração a ação de cada cidadão e também a realidade para a avaliação dos resultados. Então, é como se você estimulasse a autonomia daquela comunidade, é como se fosse uma tarefa. Você ensina, mostra o que tem respeitando os aspectos culturais da comunidade, vai mostrar a solução, estabelecer as diretrizes, o plano de ação e deixar alguém responsável por monitorar e avaliar os resultados. E com isso nós vamos ter uma promoção em saúde, educação em saúde ambiental, tanto em comunidades rurais, comunidades urbanas e comunidades, como nós já falamos, extrativistas, quilombolas, ribeirinhas, assentamentos e etc. E com isso nós chegamos ao nosso diagrama, que vai ser o território a ser analisado, uma ação educativa participativa da comunidade, onde vai resultar do conhecimento da realidade, identificar os problemas, a situação indesejada e, ao mesmo tempo, transformar a realidade
problemas solucionados e também a situação desejada. Isso tudo com a ação educativa e participativa dos moradores e também dos profissionais. Isso é o que nós chamamos, pessoal, de educação em saúde ambiental. Para concluir, então, por que nós precisamos de tanto um aspecto de educacional em saúde ambiental? Nós vimos que nós poluímos muito mais do que regeneramos. Então, entende-se que cada pessoa ela tem que fazer as mudanças. Como você já viu nos protocolos da Agenda 21, nós temos vários meios sustentáveis para gerir. E automaticamente nós temos também protocolos sustentáveis a ser aplicados tanto em território a nível nacional como território a nível municipal. Então, a partir do momento que vocês, como profissionais de saúde, futuros enfermeiros, futuros nutricionistas, vocês aplicam as diretrizes, vocês conseguem informar a comunidade do que se precisa melhorar para promover a saúde. E é esse o nosso papel. Lembrando que a nossa aula de hoje ela é baseada na página, vou anotar aqui para vocês, na página 637, nosso último capítulo do nosso Manual de Saneamento da FUNASA, do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente. E vocês podem fazer leitura desse capítulo. Eu espero que vocês tenham bons estudos e nós nos encontramos depois. Tchauzinho, pessoal!